noite. Nós estamos iniciando hoje a aula atividade número 3 da disciplina de recursos terapêuticos bioelétricos, térmicos e mecânicos. Estamos aí aguardando aquele mapa de risco do Espírito Santo. Fica menos vermelho, né? Porque tá o mapa inteiro vermelho. Para a gente, então, poder se encontrar com mais segurança. Hoje, então, a aula de vocês foi mais voltada para laser terapia, né? Ou vocês vão encontrar, como eu falei mais cedo, fotobiomodulação. O que é fotobiomodulação? É o uso do laser terapêutico, é a mesma coisa. E aí, como existe, então, o laser cirúrgico, existe o laser siderúrgico, né, da indústria. Vai existir o laser da fotodepilação, por exemplo. Então, a nomenclatura do laser terapêutico, ela vai mudando e ela se tornou fotobiomodulação. Por quê também? Quando a gente falava do laser, há uns 10 anos atrás, a gente só tinha evidência científica para laser vermelho e infravermelho, daquele comprimento de onda, então a gente só tinha segurança para o vermelho e para o infravermelho. De uns anos para cá, a gente tem identificado outros comprimentos de onda com outras especificidades e outras aplicabilidades clínicas. E aí, se imagina se criar mais um termo, por exemplo, para o laser azul ou para o laser diacrômio. Então, padronizou-se o termo fotobiomodulação, tá? Hoje em dia, então, a gente tem muita evidência para o laser vermelho, para o infravermelho e agora o azul também está aparecendo aí, despontando nas terapias antibacterianas, por exemplo, né? A luz azul, ela tem ajudado a combater a proliferação bacteriana de cavidades. Então, a gente pensar, por exemplo, na boca com candidíase, né? Ou mesmo candidíase vaginal, anal. A luz azul, então, ela ajuda a inibir a proliferação da cândida. Então, a gente tem aí a inibição, morte do fungo, né, pelo próprio organismo, sem eu precisar, então, de um antifúngico via oral ou venoso. Então, a gente tem aí despontando a luz azul ou a luz vermelha numa terapia chamada TDT. O laser é bem legal de se estudar, é bem bacana, eu gosto, eu aplico ele, é bem legal. Então, vamos lá. A gente vai repassar algumas questões e vocês vão me ajudar a responder. Vamos lá. O termo laser é o acrônimo de Light Amplification by Simulation Emission of Radiation. Enfim, laser é a amplificação de luz pela emissão estimulada de radiação. A luz é definida, em termos gerais, como a emissão de ondas eletromagnéticas, constituídas de fótons, trafegando no espaço. A luz laser, em comparação com todas as outras formas de luz, como a incandescente, por exemplo, a lâmpada, e a luminescente, tubo fluorescente, é monocromática, colimada e coerente. O laser, então, é o aparelho que vai produzir essa luz. O uso de luzes ou fótons com fins terapêuticos é conhecido como fototerapia, ou como eu falei com vocês, fotobiomodulação. O uso de luzes ou fótons com fins terapêuticos, já dei essa parte. As luzes comuns usadas para fototerapia encontram-se na banda de luz infravermelha e ultravioleta do espectro eletromagnético. Os aparelhos de laser usados na reabilitação geram luzes dentro do espectro visível e infravermelho. Os lasers na banda infravermelha produzem feixes de luz que são invisíveis aos olhos humanos. A pergunta número 1. Defina os termos monocromoticidade, coerência e direcionalidade. O que é a monocromoticidade, o que é a coerência, o que é a direcionalidade, quando a gente está falando, então, de fotobiomodulação. Vamos lá, galerita. No caso, a monocromática seria o laser que tem um único comprimento de onda. Isso. Que atingiria mais profundo, né? Não, na verdade, é a gente entender que quando eu estou com um efeito terapêutico, por exemplo, eu escolhi a luz infravermelha, né? Eu escolhi terapia infravermelha,
eu geralmente só estou usando terapia infravermelha. Eu não coloco junto, por exemplo, uma luz azul, uma luz crômica, entendeu? Eu estou fazendo, então, somente um comprimento de onda. Entendi. Tá? A maioria dos aparelhos fazem somente um comprimento de onda. E o meu faz dois comprimentos de onda ao mesmo tempo, parte da HOS. Vamos lá. Então, monocromaticidade é a capacidade, então, do aparelho, né? A gente sempre fala que é o single, que é quando é a caneta. Ele vai, então, aplicar somente um comprimento de onda por vez. Coerência. A coerência seria uma área, um ponto só específico, né? Que a caneta iria atingir, digamos assim. Isso. A coerência, então, ela vai falar aqui, ó, eu tenho uma caneta, né, que é o single do laser. Eu vou aplicar ela. Eu sei que em toda a extensão dessa luz e também na profundidade de comprimento de onda, eu estou dissipando a mesma quantidade de energia. Então, eu fiz um ponto, eu vou fazer outro ponto, eu sei que eu estou aplicando a mesma energia aqui, a mesma energia aqui. Porque senão, por exemplo, se eu não tivesse se o laser, né, não tivesse essa capacidade, eu não teria uma homogeneidade no tratamento. Eu não conseguiria ofertar a mesma dosagem num tecido que eu estou tratando. E o que é a direcionalidade? Seria a direção, não? É bem óbvio mesmo. É isso, né? Eu fiz o single com a caneta, então eu estou direcionando para baixo. Eu não estou direcionando nem para um lado, nem para o outro, nem para cima. Então essa luz ela vai penetrar na direção que eu coloco. Então, por exemplo, vamos supor que eu colocasse assim, dentro da boca, com direção para fora, né? Então eu sei que eu estou atingindo este tecido, não esse, não esse, não esse, tá? Então a gente direciona a luz. Então a gente tem uma luz. Essa luz, ela tem a mesma dosagem em todos os pontos que eu coloco e ela vai obedecer à direção que eu quero. Eu, enquanto terapeuta, vou escolher a direção de tratamento da minha luz. Agora, diferencie os lasers de baixa potência, hélio-neon, alumínio, galho, ídio, fósforo e arseneto de galho. Acho que a diferença deles é o comprimento de onda, né? Isso, mas qual que é qual? O hélio-neon é qual? O hélio neônio, ele é mais superficial, que é Sim. cicatrização nível déco, né? Uhum. Mas você precisa que fala o comprimento de onda? Sim, é legal a gente É aprender. de 632,8 nanômetros. Isso. E o arseneto de galho e alumínio atinge tecidos mais profundos, como as lesões ortopédicas, que vai de 904 a 910 nanômetros. Então, olha só, o diério neônio, ele é, então, um laser de comprimento de onda vermelho, tá? Então, é uma luz visível. A luz visível, ela atinge, então, os tecidos superficiais, eu tô falando aqui de derme e epiderme. E aí, o comprimento de onda é de 632, aproximadamente, nanômetros. O alumínio galho, ele já faz um comprimento de onda um pouquinho mais profundo, mas ele ainda é no espectro de cor vermelha, tá? Então ele vai de 660 a 670 nanômetros. Já o arseneto de galho,
ele entra no comprimento de onda infravermelho, né? Ele é o 904. Então, este tipo de laser, né? Esse tipo de comprimento de onda do acelero de galho, ele vai ter ação principalmente mitocondrial, tá, gente? A gente vai ofertar ação ou inibição da mitocôndria. E a mitocôndria, então, é a nossa fábrica de energia intracelular. Se eu faço uma estimulação da mitocôndria, eu estou colocando aquela célula para trabalhar. Se eu faço uma inibição, então, da mitocôndria, eu estou falando para aquela célula parar de trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho dor crônica no pé, né? Tenho esporão de calcânio. O esporão de calcânio, ele gera uma adaptação dolorosa, né? É uma lesão, um crescimento de uma espícula óssea. Isso não vai desaparecer, a gente não está ali para matar o osso, a gente não tem como fazer isso. Mas o tecido ao redor, então, ele vai ficar condicionado àquela sensação dolorosa. Se eu quero fazer uma inibição dolorosa, eu usaria, por exemplo, o infravermelho, com dosagens mais altas. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Agora, quando eu quero fazer estimulação desse tecido, por exemplo, a pessoa operou o esporão de calcânio. E a gente sabe que a operação do esporão de calcânio, ela não é apenas dérmica, né? A gente não está falando apenas do pontinho ali na pele. A gente está falando de uma manipulação óssea. Então, eu tenho uma lesão tecidual que ela é mais profunda. E eu preciso estimular esse tecido para que ele se regenere. Então, partindo do princípio que a dor é por conta do dano tecidual existente, eu usaria uma dosagem de fotoestimulação. Tá? Quando a gente está falando ali de comprimento de onda ou de joule por centímetro quadrado, a gente sempre vai tentar entender aí qual o comprimento de onda eu vou precisar para atingir o tecido que eu quero e qual vai ser a minha estratégia de fotoestimulação ou fotoinibição. Daiana, eu preciso saber o comprimento de onda. Aí eu vou explicar para vocês que às vezes precisa. Por quê? Cada marca, então cada produtor dessa tecnologia de laser terapia ou de fotobiomodulação, como vocês quiserem chamar, vai fabricar o aparelho de uma forma. E aí vai ter fabricante que vai virar para você e vai falar assim: ah, o meu é vermelho e infravermelho, ou o meu é só vermelho, ou o meu é só infravermelho. Então, tá sabendo que quando eu tô falando do vermelho, eu tô falando de comprimentos de onda de derme e epiderme. E quando eu tô falando de infravermelho, eu tô falando de comprimentos de onda mais profundo. Mas vai ter fabricante que vai pegar a caneta e vai colocar lá um número. Vocês acreditam nisso? 904, 620, 640, entendeu? Vai ter a caneta com o número do comprimento de onda. E aí, por isso que é importante saber, até para vocês, se algum dia forem adquirir uma tecnologia dessa. E aí, então, explicar o que é fotobioestimulação e o que é fotoinibição. O que é fotobioestimular e o que é fotobioinibir, gente? Já falei um pouquinho disso para vocês. Hein? A fotobioestimulação é que estimula as células próximas, no caso, ao machucado, para poder a luz ajudar na terapia. Isso. Não precisa falar exatamente só do machucado, mas assim, de forma geral. Então, quando eu falo fotobioestimulação, eu estou estimulando aquele tecido, o metabolismo desse tecido. Vamos pensar assim, né? Eu estou estimulando esse tecido metabolicamente. Agora, quando eu falo fotobioinibição, eu estou falando, então, gente, da inibição, da diminuição. É como se eu pegasse, por exemplo, uma pessoa normal, com a fotobioestimulação ele vai virar um atleta. Com a fotobioinibição, ele vai virar amante do sofá, entendeu? De ficar deitado no sofá o dia todo. O que é importante entender disso? A fotobioinibição,
Ela reduz o metabolismo celular, mas ela não destrói o tecido. Acho que essa é a parte mais importante da gente entender aqui hoje sobre a fotobiomodulação. Nosso laser terapêutico não destrói tecido, ele inibe o crescimento, ou a reprodução, ou o metabolismo daquele tecido que eu estou falando. E agora a gente vai para o caso clínico. Um motorista de táxi, de 62 anos de idade, diagnosticado com osteoartrite cervical crônica, faz uma consulta sobre sua condição. Sua queixa principal é a dor cervical intensa durante os movimentos da cabeça. Em particular, ao dirigir seu carro por um período de tempo relativamente longo, sem períodos de descanso. Os exames físicos e radiográficos sugerem que a dor pode ser causada por alterações osteoartríticas bilaterais, que afetam as articulações facetais. Articulações zigapafosiárias, entre a C2 e C5. Ou seja, a gente está fazendo ali, gente, os famosos biquinhos de papagaio bilateral, tá? Da C2 até a C5. Por que Daiana não vem da C1? Porque a C1 não tem processo transverso. O exame físico também revela uma perda de 20 graus de flexão e 10 graus de extensão. Ainda uma perda de 15 graus de rotação da cabeça para a direita e 25 para a esquerda. Ele perdeu bastante para a esquerda. O paciente está em busca de uma alternativa. A Luciana caiu. O paciente, então, está em busca de uma alternativa para o seu coquetel atual de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, que além de não darem o alívio adequado da dor, estão causando problemas gástricos. Ele deseja reduzir o número de comprimidos que está tomando. Alguns meses atrás, ele tentou terapia com TENS por um período de 6 semanas, mas não obteve alívio satisfatório da dor. Também tentou terapia com compressas quentes, mas não ofereceram alívio duradouro na dor. Não há indicação cirúrgica. As metas do paciente são reduzir o nível de dor dirigir para trabalhar durante longas horas e melhorar a mobilidade da sua cabeça. Primeira coisa, né, gente? Por que os analgésicos anti-inflamatórios, TENS, compressa, não deram certo? Porque a gente não tratou o mecanismo da lesão. Primeira coisa sempre a gente tem que pensar no caso clínico é qual é o mecanismo da lesão. O mecanismo da lesão está muito claro nesse caso clínico, que é o trabalho do sujeitinho. O sujeitinho é motorista e ele sente muita dor quando ele passa muitas horas dirigindo, mas o cara é motorista, ele vai passar muitas horas dirigindo. A Daiana, ele tem que ser aposentado? Não. Você tem que entender qual é o mecanismo de lesão, que é, então, a sustentação da contração isométrica dos músculos do símbolo do membro superior. E aí a gente sempre, então, vai ter que pensar tanto na cinesioterapia como nos recursos terapêuticos manuais para complementar essa disfunção. Mas vamos voltar aqui para a atividade de eletro. Qual laser é mais indicado para este caso clínico? A gente vai usar o hélio-neônio, a sereto de galho. Então, a gente vai usar um vermelho ou um infravermelho para poder tratar esse paciente. Nós temos, gente, uma lesão que ela é óssea ligamentar. Eu estou falando de um tecido que ele é mais superficial ou mais profundo? Profundo. Joia. Se é mais profundo, qual comprimento de onda eu vou usar? Vermelho ou infravermelho? Infravermelho. Joia. Infravermelho é o hélio-neônio? Não. É o arsenito de galho. É o arsenito de galho. Isso. Então, a gente usaria, nesse caso, o arsenito de galho, porque os seus efeitos, o seu comprimento de onda vai conseguir alcançar o tecido lesionado. A gente está falando, então, das células ósseas e do tecido ligamentar da coluna cervical. E aí, agora falando sobre o método de aplicação, né? A gente tem o single, a gente tem a caneta. E como que a gente vai aplicar sobre o tecido?
Vocês viram os métodos de aplicação? Pontual, varredura, grade. Uhum. Qual seria o método mais indicado? Eu vou dar uma dica para vocês da vida. Sempre o pontual. A gente não usa mais varredura. E a grade, a gente usa... Existem alguns aparelhos que a gente fala que é o cluster, né? Ele pega e ele tem junto várias canetas, assim, ó. No mesmo aparelho, entendeu? Aí você consegue aplicar em grade, mas não deixa de ser pontual. Só que é porque o aparelho que você comprou tem mais de uma caneta junto. Tá? Então você faz a grade porque aquele aparelho permite. Mas varredura a gente nunca faz. Por quê? Porque a varredura a gente não sabe qual é a energia certa que a gente está entregando no tecido. Pode ser que eu passe mais devagar por um e mais rápido pelo outro. Então, eu não vou ofertar a mesma energia para todo o tecido. Método, então, pontual. E aí, sendo pontual, como que a gente aplica o laser? A gente encosta na pele e faz uma leve pressão. É para apertar? Não. Só que a gente não vai também encostar com medo de queimar, não é isso. O laser não vai queimar ninguém assim, não. Vocês vão encostar e fazer uma leve pressão a nível da pele, tá? O laser, então, sempre pontual, aplicado com uma leve pressão sobre o tecido. Ah, Dayana, estou aplicando uma úlcera. O professor explicou muito bem, a gente vai proteger a úlcera e vai aplicar, tá? Sempre, então, pontual e o pontual aplicando com uma leve pressão sobre o tecido que você deseja tratar. E aí, quais são as metas terapêuticas que se deseja alcançar com esse tratamento? O que vocês desejam encontrar como resultado de um tratamento para esse paciente? O que é o mais importante para ele? O que é o mais importante para esse paciente, gente? Redução da dor. Isso, diminuição da dor. E a dor, gente, ela sempre está em primeiro lugar, eu já expliquei isso para vocês, porque é o sintoma mais incapacitante e mais indigno que alguém pode sentir. Então, dor, ela é sempre o nosso alvo principal. Beleza, melhorei a dor desse cara. O que mais eu posso fazer por ele? Porque vamos pensar, a dor eu posso melhorar com efeito agudo. Vocês viram, ele já usou TENS, ele já usou termoterapia, mas o que eu posso fazer a mais de diminuição da dor que vai ofertar benefício real para esse paciente? O que mais ele tem além da dor? De achados físicos. Entraria aí a redução da lesão? Entraria a redução da lesão, entraria. Mas qual outra queixa que ele tem? Sinal clínico que a gente achou? A gente tem goniometria disso no caso clínico. A gente tem diminuição de ADM, gente. Então, o cara tem dor e diminuição de ADM. Eu já tratei a dor. A dor diminuiu. Então, o que eu preciso? Trabalhar a amplitude de movimento desse paciente. Eu preciso ter como objetivo melhorar a mobilidade cervical. E aí, o que de recurso eu tenho para melhorar a mobilidade cervical? O que a gente pode fazer para aumentar a mobilidade? Que a gente já estudou, gente, em outras matérias. Alongamento. Joia, alongamento, perfeito. Esse paciente está tenso o tempo todo porque faz parte do mecanismo dele de trabalho. Mais o quê? Foi a nossa primeira aula prática desse ano.
manipulação do ósseo? Isso, mobilização e manipulação. Eu vou sempre começar da mobilização, Sabrina, porque a manipulação é quando eu extrapolo a amplitude de movimento do paciente, é o thrust track, tá? A gente precisa de treinamento específico para isso, eu, por exemplo, não tenho. Então, a gente vai, por exemplo, lançar mão das mobilizações articulares. A gente pode usar de mobilização passiva, ativa, ativa assistida. A gente pode lançar mão, por exemplo, de tração na cervical para poder aumentar o espaço, né? Porque ele está com os ossinhos achatando e encostando no outro. É isso que está gerando dor. Se eu fizer tração nessa cervical, eu vou aumentar esse espaço, aumentar o suprimento sanguíneo daquela área e vou possibilitar, então, a melhora desse tecido. Então, a gente já tem diminuição da dor, melhora da DM. Esse cara, quando ele falou que ele queria diminuir a dor, ele queria diminuir a dor por quê? Vocês lembram? Que ele queria parar de tomar remédio. Isso é muito significativo, gente, porque essa é a queixa do paciente, né? Ele não tem só dor, ele não quer tomar remédio para melhorar essa dor, ou não tomar tantos remédios para melhorar essa dor. Então, esse é o objetivo do paciente, ele tem que estar sempre alinhado com o meu objetivo enquanto profissional que está atendendo. E por último, né, a gente já falou da mobilidade do remédio e da amplitude de movimento. Se esse cara tem dor quando ele passa muitas horas dirigindo, mas qual a profissão dele? Motorista. Motorista. Consequentemente, ele vai ter dor o tempo todo no trabalho. Eu preciso fazer com que esse cara não sinta dor trabalhando, porque afinal ele tem conta para pagar, ele precisa comprar arroz e feijão, pagar energia e tudo isso que todo mundo precisa fazer todo mês. Eu não posso simplesmente falar com o carinha aqui, troca de profissão, faz o seguinte, troca de profissão, porque, né, esse aí não tá dando, tá sentindo dor. Então, a gente precisa também, além de diminuir a dor, melhorar a mobilidade, saber se essa queixa realmente ajudou ele a diminuir o uso de anti-inflamatório e analgésico, eu preciso condicionar esse cara para trabalhar melhor. E aí, se eu preciso condicionar esse cara para trabalhar melhor, aí eu talvez vou precisar lançar a mão de um outro recurso da cinesioterapia, que seria complementar a tudo isso, que é fortalecimento muscular. Tá? Então, muito provavelmente, eu também vou precisar lançar a mão de fortalecimento muscular para esse paciente ter mais resistência durante o seu dia de trabalho. Gente, nós terminamos as questões. Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Até agora não. Até agora não, vocês não viram o laser funcionando ainda, né? Nem gelo e tal. Ah, gente, uma outra coisa muito importante sobre o gelo que a professora não falou, pelo menos eu não ouvi, mas eu tentei prestar atenção se ela ia falar isso. O mecanismo analgésico do gelo é a diminuição da velocidade de condução nervosa. Então, eu tenho um A tecido diminuição de quê? da condução nervosa. Porque olha só, a gente está aqui, penso, mando, né? Mandei o comando, fechei a mão, abri a mão. Mas se eu corto o dedo, se eu queimo a mão, por exemplo, não é um comando que veio do cérebro, ele saiu daqui para voltar para o cérebro, né? Então a gente fala que o que sai é aferente e o que volta é eferente. Quando eu uso crioterapia para alívio de dor, eu tenho que entender que eu estou reduzindo a condução, né? A cartinha que eu mandaria para o meu cérebro falar que estou sentindo dor. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sei que o gelo ele diminui a condução nervosa, eu posso extrapolar o uso do gelo para outras terapêuticas, não só para terapêutica analgésica. Tá? Vamos supor neurologia, né? Paciente acamado há muito tempo, que tem aquelas pernas todas endurecidas porque gerou espasmo.
eu posso, por exemplo, fazer uso de gelo no segmento que manda essa informação do espasmo. Consequentemente, esse músculo vai relaxar e eu vou conseguir fazer um alongamento, por exemplo. Tá? Então, o mecanismo de ação da diminuição dolorosa do gelo é pela diminuição da condição nervosa. Beleza? Já estão ansiosos para fazer a prática dessa disciplina? Porque eu estou. Queremos tudo. É bem legal, de verdade. Essa disciplina é muito engraçada, né? Porque a prática, é nessa prática que a gente testa a amizade das pessoas, tá? Na prática dessa disciplina que a gente descobre quem é nosso amigo de verdade. Que olha... Na minha época, quando a gente foi fazer o tênis, eu deixei fazer em mim. Aí meu colega fazia e ele colocava tanta energia que eu não conseguia abrir a mão. E eu ficava assim, parecendo um ETzinho. Muito engraçado. É cruel, mas é engraçado. Então, na prática dessa disciplina, a gente descobre quem é nosso amigo de verdade. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Não? Júlia hoje veio. Palmas para a Júlia. Júlia veio hoje, parabéns. E meninas, recebam o Hélio lá no grupo, tá? O Hélio entrou agora, ele era aluno da São Camilo, ele já tinha entrado tinha um tempo, o Hélio chegou a trancar a faculdade e agora voltou para a nossa turma. E é isso, né? Vamos receber o garotinho para ele não se perder de nós. Vai ser interessante ter mais um colega conosco. Tá bom? Beijinhos para vocês, então. Eu vou encerrar. E calma aí que a Júlia tá mandando mensagem aqui. Vou ver se não é pergunta, Júlia. Tá bom. Eu vou encerrar a gravação. Vocês fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu já disponibilizo no YouTube e mando para vocês. Beijinhos e boa noite. Boa noite, beijo. Boa